Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje a gente está dando início ao nosso curso de ASP, né? O ASP é uma linguagem que ela é derivada do VB, né? Do VBA, VB Script, é tudo parecido, é tudo da mesma família, é tudo Microsoft. Vou dar o curso de ASP porque sou fã da Microsoft, trabalho com Visual Basic há muitos anos e adoro essa linguagem. E eu vou dar um curso aqui onde a gente vai começar do zero, mesmo para quem nunca programou, com certeza vai aprender a programar, né, em ASP. Eu gosto do ASP porque hoje é a plataforma mais utilizada, né, gente? Todo mundo tem um Windows em casa. O servidor do Windows já está praticamente instalado aí no seu computador, é só ativar. E o bacana de poder usar o ASP é que você automaticamente já está aprendendo o VBA, né? Porque a diferença entre o VBA e o ASP é mínima, né? Alguns são comandos a mais ou comando a menos, mas a base, né? A base mesmo do ASP vem com certeza do VBA. Então, o que você vai aprender aqui, se você for tentar fazer um programa no Excel, com certeza você vai conseguir, tá? Não vai ficar muito longe disso, não. Então é isso que é o bacana, né? A gente vai estar aprendendo aí as duas plataformas. E também, para quem for querer desenvolver no VB.NET, ou no futuro falar de ASP.NET, cara, tá no caminho já, né? Você já está aqui meio caminho andado para poder já trabalhar com essa plataforma, tá bom? Então a gente vai falar do zero. Bom, gente, eu vou tentar não ser chato, né? Não ser maçante em ficar falando. Mas tem coisas que não tem jeito, tá? A gente tem que falar, tem que esticar o assunto, que realmente para que vocês compreendam. As aulas elas vão ser feitas a partir de agora, tá, gente? Eu não tenho nada gravado, estou começando a gravar hoje, dia 6/6, às 15 horas da tarde. Eu vou começar a gravar, né? Vou me comprometer aqui com vocês que toda semana vai sair uma aula nova, tá? Toda semana vai sair. E vai ficar aberto para quem que precisar conversar comigo. Eu vou estar criando um grupo no WhatsApp. E aí, quem estiver participando do curso, quiser entrar no grupo, vou deixar o link na descrição. Você entra no grupo e lá a gente vai tirar dúvidas do curso. Vou logo avisando que eu não vou antecipar assunto, tá, gente? A gente sempre vai falar da aula que está acontecendo, tá? Não vou no grupo antecipar a aula. A gente vai focar muito nisso, no que está acontecendo, senão a gente vai fugir muito aí do objetivo, tá certo? Então, gente, não importa a tua idade. Não importa se você tem 12 anos, se você tem 80 anos, tanto faz, tá? É possível todo mundo aprender a desenvolver software, a criar linguagem. A gente vai falar do ASP porque a gente vai falar de internet. Então a gente vai desenvolver aplicações para a internet. O que eu puder passar para vocês nesse curso aqui, eu vou estar passando, né? A gente vai criar, eu vou criar um sistema aqui, a gente vai criar um sistema junto. Então vai ser muito bacana para vocês poderem, de repente, né? De repente não. Trabalhar com programação, ou trabalhar numa empresa, ou trabalhar por conta própria. Porque é assim, gente. Desde quando eu me conheço por gente, né, que eu trabalho já com desenvolvimento de software há 36 anos, sempre existiram as novas linguagens. Não vai deixar de existir, afinal de contas, é a evolução do negócio. Só que assim, existe muito modismo, né? Muita gente migra de uma linguagem para outra por modismo, né? Por exemplo, o ASP.NET o ASP.NET, né? Quando entrou no mercado, caraca, foi uma febre, todos os programadores queriam .NET, e o pessoal começou a investir em curso e correu atrás. Mas a verdade é o seguinte, galera, que quando começou o ASP.NET era lento pra cacete, muito lento, era horrível de lento, né? Eu lembro que a gente estava num projeto numa época e começamos a desenvolver o projeto em .NET, aquela alvoroço, aquela alegria de trabalhar, porque a promessa do .NET é que ele é uma linguagem pré-compilada, e pelo fato dele ser pré-compilado, ele se tornaria mais rápido, já que o ASP ele não é considerado uma linguagem, em si um script. E, então o pessoal entende que seria muito mais rápido, porque está já pré-compilado ali perto da linguagem da máquina, seria mais rápido. Porra, foi muito ruim, foi uma decepção muito grande na época. Então, assim, não funcionou legal. Não sei como é que tá hoje.
até porque eu não parei de mexer com ASP.NET, porque foi uma decepção. Continuei com ASP, desenvolvo sistemas com ASP há muito tempo, né? E quando eu quero um software client-server, eu utilizo o VB.NET. Também trabalho com Java, né? Fazendo aplicativos em Android, que é muito bom, maravilhoso. Java tem uma performance fantástica, não, né? É impressionante. Eu fiz a minha certificação em Java foi na época da Sun, isso logo que lançou, faz muitos anos lá atrás, né? Foi um dos primeiros certificados aqui do Brasil. Eu fiz o curso. Então Java é uma linguagem muito bacana, né? Bacana. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: muita gente vem migrando, né? Vai pulando de linguagem e fica naquela afobação. O mercado também sai nessa de querer desenvolver software em linguagem nova. Mas, gente, a realidade é que, cara, hoje, até hoje, tem empresas aí rodando sistemas em Clipper, cara, né? Existem programas rodando em VB3. Existem programas rodando em COBOL, existem programas rodando em Delphi, e são programas importantes em empresas grandes, né, e que estão aí precisando de manutenção, precisando de programadores para tomar conta disso. Então não adianta você que é novo partir, né, para um Python, por exemplo, né, focar em linguagens mais atualizadas, sendo que o teu cliente, o cara que você vai trabalhar, ele tem um sistema em Delphi. E aí, o que você vai fazer? Você vai chegar para ele e falar que o legal agora é ele reescrever todo o sistema dele em Python? Não vai acontecer, né, galera? É muito dinheiro, é muito tempo, né? Então, e aí assim, você vai levar o quê? Um ano, 2 anos para desenvolver um sistema inteiro, um RP, um sistema de gestão de uma empresa que já tem uma maturação de 10, 15 anos numa empresa e você vai reescrever ele todo? É difícil, cara. É difícil as empresas embarcarem nesse tipo de coisa, porque assim, hoje existem muitos sistemas prontos, sistemas bons, né? A SAP mesmo é uma dos maiores fabricantes de software de gestão do mundo. Eu trabalhei na SAP, eu sou consultor da SAP e trabalhei no Business One, né? Então, assim, uma empresa entre fazer um projeto de um RP, ele vai lá e compra um software de uma grande empresa, né? Você tem aí o SAP, que é um software bom, você tem Microsiga, que é um software maravilhoso, né? Tem anos de mercado, tem anos de experiência. Então é difícil de você chegar lá e propor o desenvolvimento de um software novo. O que existe muito são softwares satélites, né? Você tem um software principal, né? Você tem um SAP lá, um microsiga, e aí você vai criar os programas satélites que vão orbitar esse grande RP e você vai dar suporte a ele, né? Criando ferramentas para melhorias, para integrar e fazer criar outras plataformas. Ou uma nova solução mesmo, que não seja um RP. Então, é isso, tem muita coisa pronta. Então, por isso que, assim, falar que vai desenvolver uma linguagem nova e vai fazer um curso e é garantia de trabalho, não sei. Eu não vejo dessa forma, não. Né? Eu acho que a gente tem que apostar no que já existe aí, no que precisa de manutenção. E aí sim eu tenho um trabalho, aí sim eu tenho uma necessidade muito grande de desenvolvimento, tá? A outra coisa que existe muito no mundo da programação, gente, é assim, o programador em si, ele tem essa preocupação de desenvolver o melhor código, de performance, de criar a melhor lógica. Então vocês percebem que isso tudo é uma riqueza, né? É uma procura que é do programador. É o tipo de coisa que você fala assim, ah, só desenvolvi um código que, poxa, estava em 200 linhas, eu refiz ele, criei uma outra lógica e ele hoje está em 20 linhas, sabe, criei um objeto, ele é recursivo. Cara, e aí? Vai falar isso para um diretor financeiro. Senta pro cara que cuida do estoque de uma empresa e fala que você criou o melhor código. Para ele, não quer dizer nada, cara. Ele está pouco se lixando. Qual foi o código que você fez? Se o teu código é limpo, se o teu código é sujo. Ele não está preocupado com isso. Não vai fazer diferença na vida dele. O que ele quer saber é o seguinte: funciona? Tem o campinho lá para eu digitar? Tenho lá, vai tirar o relatório que eu quero? É rápido? É isso que ele quer saber, cara. Então, essa maluquice sobre programação, né, sobre qualidade de software, isso é muito bom quando você trabalha numa empresa que ela é gestora de software, né? Ela cria sistemas para sobreviver, né? A antiga software house, né? Então, o cara que produz um software, um produto,
e vive desse produto de programação, ela precisa de programas que realmente seja fácil de manutenção, que seja fácil de substituição de programador, né? Eu tiro um programador, coloco outro programador, esse cara vai sentar e vai conseguir dar continuidade àquele código. Então aí eles têm uma preocupação, sim. Porque é o negócio deles, é o business deles, é desenvolver software. Então eles têm que ter ferramentas, têm que ter uma linguagem de programação, eles têm que ter uma estrutura, né, como é que é feito a separação desse software, três camadas, né, banco, tela, código, inteligência. Se isso tudo está muito separado, muito bem feito, muito bem desenhado, com certeza a manutenção vai ser melhor. Até mesmo a migração para uma outra linguagem. Então aí para esses caras é importante. Agora, se tu vai fazer um site, se tu vai fazer um projetinho para alguém, para uma empresa, para eles, ó, tanto faz qual vai ser a linguagem, qual vai ser o ambiente, qual vai ser o banco de dados, se tua escrita foi boa, se foi ruim, eles não querem nem saber disso. Eles querem saber que o sistema esteja pronto. Tá? Então existe, né, essa competitividade aí entre os programadores, esse negócio de falar, o seu código é melhor, o meu código é pior. Para mim, de boa. Para mim, o que vale é o resultado, é o final da história. O sistema está funcionando? Tá. Atende ao cliente? Atende. Ele gostou? Gostou? Então, cara, vida que segue. Para de se preocupar com esse negócio. O importante aqui é deixar o cliente satisfeito. Tá certo? Então, assim, vocês vão aprender comigo. Como eu falei, eu trabalho com desenvolvimento há 36 anos. Eu não sei se eu tenho a melhor lógica do mundo, também não estou preocupado com isso. Então, assim, eu vou ensinar aquilo que eu sei, aquilo que eu faço e aquilo que funciona. Tá certo? E aí, obviamente, vocês vão aprender, vão criar o jeito de vocês programarem, vai criar a forma de vocês trabalharem, vocês vão ter mais, vão estudar mais e vão evoluir mais, e com certeza vão ser 1000 vezes melhores do que eu. Afinal de contas, isso é a evolução humana, né? A gente ensina alguém, a gente prepara alguém para que seja melhor do que a gente, para que a gente tenha um futuro melhor ainda. Tá certo? Entendido? Então é disso que a gente vai falar. Vamos lá para o nosso curso de ASP. Então, assim, a gente vai aprender. A primeira coisa que eu vou passar para vocês aqui, eu já tenho um vídeo gravado, mas eu vou colocar aqui conectado nessa aula, vou fazendo a edição, vou colocar nessa aula, que é como você vai instalar o teu IIS. Então, nesse vídeo vai explicar direitinho como é que você ativa o seu IIS no seu computador. Para que isso, gente? O IIS, ele é o software que gerencia sites, né? Existem alguns servidores de internet, né? Que existe o da Microsoft, existe o Apache, que é do Linux, né? Então esses servidores, e existem outros servidores, tá? Mas os mais conhecidos são esses aí. Então a gente precisa do IS porque é ele que vai ser o gerenciador das páginas, ele que gerencia as conexões, ele que gerencia as sessões de usuários de navegação, é ele que vai interpretar o código que você vai escrever, porque você vai escrever o código de programação, vai ficar ali um monte de palavra, um monte de comando. E aquilo ali precisa ser lido, interpretado e devolvido para o usuário em um resultado de uma página de internet. Quem vai fazer esse trabalho é o IS. Então a gente precisa dele. Sem ele, não tem nada. Tá ok? Então o ASP ele roda na plataforma Windows. Tá ok? Então se vocês daqui começar a desenvolver o site de vocês e resolverem fazer uma hospedagem, vocês têm que contratar uma hospedagem Windows. Tá? Porque existem muitas hospedagens que são bem baratas, que você é R$ 6 por mês. Mas aí você vai ver na descrição, você vai ver que é uma plataforma Linux e não vai te servir, tá? No Linux a gente vai falar de PHP. Logo mais a gente vai aprender também a fazer PHP, eu vou dar aula aqui para vocês. Então é o Windows, é de Windows que nós vamos estar falando. Então se for contratar hospedagem, vai atrás do Windows. Então por isso que vocês vão ver nesse vídeo como ativar o servidor de IS de vocês. Veja com calma, estuda direitinho para ativar. É só seguir os passo a passos que tem na aula que vai dar tudo certo. Na sequência, né, terminando esse vídeo aí, a gente vai começar com escrevendo o primeiro programa. Beleza? Bora lá pro vídeo? Para a gente começar a trabalhar, o ideal é que você tenha um servidor de web configurado na sua máquina, tá? Existem alguns, né? Mais conhecidos é o ISS da própria Microsoft, da própria Microsoft, e tem o Apache, né, que é utilizado muito para execuções de páginas em PHP. Okay? A gente vai fazer o uso do ISS porque ele já está no seu Windows com certeza, né? Do Windows 7 para frente aí, com certeza o ISS já está, e mesmo que não
Mesmo que você tenha um Windows inferior a isso, também é possível instalar o ISS. Ok? Bom, então a gente vai lá no painel de controle. O primeiro passo é ativar o recurso. Muitos não veem ativo esse recurso. Aqui no painel de controle, você vai clicar na opção Programas e Recursos. Aqui nesta opção, a gente vai clicar aqui, ó, ativar e desativar recursos do Windows. Então, nessa opção aqui vai abrir uma caixinha onde ele vai mostrar todos os recursos que estão ativos do Windows. Okay? O que a gente vai procurar aqui é a parte exatamente do ISS. Okay? Vamos achar aqui, ó. Ele está aqui no caso em português. Ele está aqui, ó, Serviços de Informação da Internet, que é ISS. Ok? Então, vou clicar aqui no maisinho. Esse camarada aqui, no caso de vocês, vai vir em branco, como esse está aqui embaixo do TCP/IP. Ele vai vir aí desmarcado, vocês vão marcar essa opção. E aqui em serviços de World Wide Web, né, a gente tem aqui desenvolvimento, tá? Recursos de desenvolvimento. Aí você vem aqui, pode ativar o ASP, ativar o ASP.NET, versão 3.5, 4.5, do jeito que está aqui o meu. Ó. Eu tenho aqui ó, a versão Framework 735, 45, extensões de Zap, filtros de Zap. Então são essas opções que estão ativas aqui no meu, ok? E esse resto aqui ele também vai ativar de forma automática, tá ok? Então o que você tem que ativar é esse aqui, os serviços de... Desculpa. Os serviços de informações aqui de internet, vai marcar aqui. Depois que você marcar aqui, você vem em serviços de World Wide. E aí você ativa o ASP, tá? Só o ASP é suficiente, tá ok? Mas quem quiser marcar o restante, pode marcar. Ou então você simplesmente tica tudo que não tiver ticado aqui e marca tudo e deixa ele instalar por completo, ok? Marcou isso, vai clicar no OK e ele vai fazer uma pequena instalação na sua máquina e pronto, já vai estar ativo o ISS, beleza? Simples, muito simples. Vou fechar. Uma vez ativo, você vai ter esse camarada aqui que é o gerenciador de serviços de internet, certo? Então eu vou abrir ele aqui, que é onde a gente faz as configurações e a criação de website. Tá? Aqui que eu desenvolvo, aqui que eu crio, eu ativo meu website. Bom, então aqui ó, nessa opção de sites, eu posso clicar com o botão do lado direito, adicionar um site. É o que eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou adicionar um site e vou criar o nome do site. Vamos chamar ele de aula, certo? E o caminho físico, onde que eu quero que ele fique hospedado. Eu vou colocar ele aqui, no meu C2 aqui. Eu tenho uma pasta aqui chamada de sites e vou criar uma nova pasta chamada aula, tá certo? Dentro dessa pasta aula é onde vai ficar o nosso site, tá aqui ó, sites aula, tá certo? Aqui agora eu preciso definir uma porta, em que porta que esse meu website vai trabalhar. Ele pode até trabalhar na porta 80, mas por padrão, normalmente quem trabalha com desenvolvimento em website usa uma outra porta. Normalmente o pessoal coloca 8080, tá, em portas de número alto. Por quê? Existem muitos softwares que fazem uso de portas, né? Para poder fazer a entrada de acesso. Gente, eu não vou explicar muito o que é porta, a gente vai entrar em detalhe muito técnico, eu não quero entrar nesse detalhe. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar aí, para fechar o assunto, vamos colocar 7070, ok? Vamos deixar essa porta aqui, 7070. Então, coloquei o nome do site, defini o local físico onde ele vai armazenar e coloquei porta 7070. Ok, pronto, meu site já está ativo. Vamos ver se isso é verdade? Então eu vou abrir aqui o meu navegador, vou escrever localhost e qual é o número da porta? O número da porta é 2 pontos, né? Localhost 2 pontos 7070 e dou um enter. E aí ele deu esse erro porque não tem nenhuma página lá para execução, tá ok? Eu coloquei localhost, mas a gente poderia também ter colocado 127.0.0.1 2.7070. Então 127.0.0.1 quer dizer que é a sua própria máquina. Eu estou executando uma URL na minha máquina. E o localhost é a mesma coisa, ok? Também não vou entrar em detalhe técnico sobre localhost, que tem toda uma configuração, né, na máquina para explicar sobre a parte de DNS, enfim. Não vou entrar nesse detalhe. Vamos seguir aqui.
7070. Muito bem, não tem página nenhuma, portanto ele não vai executar nada. Outra coisa interessante que a gente vai precisar aqui é aqui no site de vocês aqui, ó, o aula que a gente acabou de criar, eu tenho aqui os documentos aqui, ó, também tem aqui, ó, documentos padrão. Então o padrão aqui a página é default HTML. Então se essa página existir, é essa página que ele vai executar. Tem o ponto ASP, o ponto HTML, index.html, o index.html e essas outras páginas aqui. Então, se essas páginas existirem no diretório, são essas páginas que ele vai executar quando você chamar a URL do site, ok? Então, a gente vai trabalhar com index.html, ok? Eu vou criar uma lá só para vocês verem como é que funciona, para ver que está funcionando o site. Então, o nosso site está aqui dentro do site, aula, e aqui eu vou clicar com o botão do lado direito, vou pedir novo, arquivo, documento, arquivo texto aqui, ó, cadê? Documento de texto normal e vou escrever index, vou apagar esse ponto .txt e vou colocar ponto .html. Pronto. Criei um arquivo de HTML. Só que esse arquivo está vazio, né? Então vou clicar com o botão do lado direito e vou abrir ele no próprio bloco de notas. Aqui, ó. Vou abrir ele no bloco de notas. Ok? A gente não vai precisar de programa de nenhum programa aí para edição de HTML. A gente vai usar só o bloco de notas. Então eu vou escrever aqui um código bem bobo só para a gente poder testar a nossa configuração do ISS, ok? Do servidor de web. Então aqui eu vou colocar aqui um H3, que é título, né? Para você deixar uma letra bem grande. Teste /H3. Vou salvar. Vamos executar novamente a nossa página aqui, ó. Pronto. Viu? Está funcionando. Ele executou a página. Como eu disse, ele executou a página que estava lá. Então, está como um padrão index.html. Vamos conferir, ó, index.html. Estando como um padrão, é essa a página que ele vai executar. Ótimo. Então, nós já temos certeza que o nosso site está configurando, está funcionando. Então, agora eu posso brincar à vontade e criar meu website nesse local que a gente utilizou para teste. Beleza. Bom, gente, a linguagem ASP é, na verdade, uma junção da programação em VBScript e objetos ActiveX, né? Os ActiveX são objetos que foram desenvolvidos em linguagens mais baixas, né? Como C, C++, né? O próprio VB permite criar ActiveX. Então, esses programas já são programas prontos, né? São programas que já estão prontos para que a gente possa só usar as funcionalidades dele. Então, tem vários ActiveX já pronto para a gente utilizar. A gente vai ver aqui alguns deles. Existem alguns servidores que permitem você instalar o seu ActiveX. Normalmente isso, quando você faz uma hospedagem, não é possível, a não ser que você tenha o seu próprio servidor e aí você pode instalar o seu ActiveX ou ActiveX de terceiros, tá? Então os servidores têm vários prontos lá disponíveis. Se você quiser colocar um de terceiro, dificilmente você vai conseguir fazer isso numa hospedagem pública, né? Você vai conseguir se você tiver o seu próprio servidor. Caso contrário, você só vai poder usar aquilo que o teu hospedeiro disponibiliza para você. Então, VBScript é uma linguagem que foi criada a partir do Visual Basic, né? Então, como eu falei, Visual Basic, VBA e ASP é tudo muito parecido, muito mesmo, né? Bom, gente, o ASP ele pode ser desenvolvido num simples bloco de notas, né? Como eu falei, ele é um script, mas hoje atualmente existem vários editores, né, para ASP, até mesmo para HTML, né? O Dreamweaver é um deles, em que ele permite você criar HTML, CSS, Java, enfim, ele tem uma plataforma muito rica, muito bacana, é um software da Adobe muito bom, inclusive eu utilizo ele, mas a gente pode usar o bom e velho bloco de notas, tá ok? Vamos lá. Para quem já viu código HTML, o HTML é isso aqui, gente, olha, uma página de internet, né? Ela é isso aqui. Isso aqui é uma página HTML. O que é isso? São tags, né? Entre essas tags, alguma coisa acontece. Já o ASP, ele é feito entre essas duas tags aqui também, né? Tudo que está entre o sinal de maior e menor percentual
a partir dali são comandos. Esses comandos vão ser interpretados pelo servidor e vai se transformar esse resultado em tags de HTML. Então, tudo que é feito em ASP, o resultado disso sempre será uma HTML, porque é a única coisa que o browser interpreta, ou é HTML, ou ele interpreta os comandos de JavaScript. Tá certo? É isso que a gente vai ter no final. Então, gente, a gente vai usar comandos de HTML. Aqueles que eu for utilizando, eu vou explicando para vocês. Tá ok? Então, para eu iniciar um comando de uma página de HTML, um documento de HTML, eu começo com essas tags. Eu abro HTML e fecho. Toda tag ela abre e fecha. Então, ela sempre repete o nome da tag e põe a barrinha para fechar, né? Então, aqui, por exemplo, esse é o fechamento e esse é a abertura da tag. Maravilha. Então, abri uma tag. Vamos criar o nosso primeiro programa aqui, ó. Então, o HTML ele tem essa formação aqui, ó. HTML, body, HTML. Então, dentro do body, que é o corpo, a gente vai criar o nosso primeiro programa de HTML. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, comando bem simples, ó. Response.write, meu primeiro programa. Pronto, galera. Tá feito. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ele criou, tem lá as tags do documento. Esse comando response write, ele escreve exatamente o que está escrito dentro dessa string, né? Isso aqui é uma string, a string é uma sequência de caracteres, né? Uma sequência de letras. Dentro dessa string está escrito meu primeiro programa, então ele vai jogar isso na tela. Isso daqui seria o mesmo que eu tivesse feito isso daqui, ó. Meu primeiro programa. Seria a mesma coisa. Se eu fizesse isso, eu teria o mesmo resultado na página HTML. Mas por que, que eu estou usando o ASP? Porque isso daqui pode ser dinâmico. Eu posso trocar esse conteúdo aí através de programação, através de situações. Coisa que no HTML, se eu precisasse trocar esse meu primeiro programa por qualquer outro texto, toda vez eu ia ter que editar o programa HTML, mudar o texto, publicar isso no meu site e aí sim ter a mudança. Com a programação eu faço isso de forma dinâmica, facilitando muito, né, a criação do meu site. Então, esse seria o primeiro programa. Vamos ver aqui como é que vai funcionar. Bom, vou salvar o meu arquivo aqui no meu diretório, né, no meu site aqui de aulas. Então, vou aqui, o meu aqui está no site, aula, e vou chamar, gente, muito cuidado aqui na hora de trocar o tempo aqui. Você substitui aqui para todos os arquivos, porque se você mantiver isso daqui e colocar o nome, ele vai salvar com a extensão .txt, e eu não quero que seja com essa extensão. Ele precisa ser a extensão de ASP. Senão o IS não vai conseguir interpretar e saber o que ele tem que fazer com esse arquivo. Então a gente vai colocar aqui, ó, aula 1.asp. Pronto. Então salvei o meu arquivo aqui. Agora vamos ver como é que ele está funcionando. Aula 1.asp. Bom, ele escreveu lá. Tá vendo? Escrever o meu primeiro programa. Então, a partir do quê? Do meu bloco de notas. Então, se eu colocar aqui, ó, vou mostrar para vocês entenderem, né, o recurso da programação. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como fica melhor, né, quando a gente trabalha com uma programação, né, que permite a gente ter conteúdo dinâmico, que é esse o objetivo da programação. Né, permitir que eu tenha conteúdo dinâmico e através de condições de programação, de banco de dados, eu possa criar um site que tenha uma vida, vamos dizer assim, tá ok? Então, eu vou passar um exemplo aqui para vocês, para a gente poder entender. Bom, gente, normalmente, quando as pessoas começam a ensinar programação, as pessoas explicam o que que é variável, quais são os tipos dela, porra, e fica horas falando assim, cara, eu mesmo, quantos livros já não li, de pegar cinco, sabe, cinco não, de pegar três capítulos, o cara explicando só sobre variável. É um saco, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou entrar nessa pilha de ficar explicando, sabe, variável para vocês. Eu vou explicar conforme a gente for tendo a necessidade. Eu acredito que mostrando para vocês o uso da variável vai ficar muito mais claro o que que é uma variável. Tudo bem? Por hora eu vou explicar o seguinte, que variáveis são caixinhas, né, que ficam na memória do computador e dentro dessas caixinhas eu posso armazenar informações que eu vou utilizar ao longo do programa.
Tudo bem? Então imagina que você tem várias caixinhas ali, eu vou colocando conteúdos. E conforme eu preciso desses conteúdos, eu pego e abro aquela caixinha e uso aquele conteúdo lá de dentro. Posso utilizar como posso alterar o conteúdo conforme a minha necessidade. Tudo bem até aqui? Bom, e obviamente existem vários tipos de variáveis. Com qual objetivo? Para otimizar o uso da memória. Né? Porque se toda variável fosse de um único tipo, ia se consumir muita coisa além do que se precisa. Então tem tipos, por exemplo, para eu guardar números e letras, existe um tipo que é para eu guardar só números, existe um tipo que é para eu guardar só data, outro para gravar só hora, né? Outro só para números inteiros, só números decimais, e assim por diante. E isso faz o quê? Com que eu só use a memória de acordo com a minha necessidade. Por isso existem tipos de variáveis. E também para poder fazer cálculo, né, gente? Porque, por exemplo, se você. Um exemplo aqui, ó, se você fizer, você tem isso aqui é uma string, né? Então, esse daí não é o número 1, ele é o algarismo 1. Então, o algarismo 1 mais algarismo 2, né? Que eu coloquei aqui, eu coloquei como string. O que que isso representaria? O que que ia dar no final disso? Isso aqui ia acontecer isso, ó. Ele ia concatenar, ele ia juntar as variáveis. Por quê? Porque isso é string. Isso não é um número. Agora, se eu faço 1 mais 2 é igual, aí sim é 3. Então aí é um valor numérico, aí eu estou somando, aí realmente eu estou fazendo cálculos matemáticos. Aqui não, aqui eu estou manipulando string. Fazer isso daqui seria o mesmo que eu fizesse isso, ó. Se eu fizesse assim, ó, A mais B, o resultado é AB. Né? Ou então, por exemplo, João mais Silva. O resultado seria João Silva. Vocês entenderam? E essa é a diferença. Então, quando você está falando de string, você concatena dados, você junta dados. Quando eu falo de números mesmo, né, números inteiros, números decimais, aí sim eu vou fazer cálculos matemáticos. Então, por isso que é importante a gente ter tipos diferentes. Então, tendo tipos, o script sabe o que fazer. Se a gente não tivesse o tipo, como é que ele ia tomar a decisão de concatenar ou somar, ou subtrair, ou calcular, multiplicar, dividir? Não teria como, certo? Então, basicamente é isso que eu vou explicar para vocês. O resto a gente vai ver na prática. Bom, eu vou criar aqui uma variável chamada tipo cadastro. Tá? Vocês perceberam que eu escrevi o nome junto. Se eu separar o nome, são duas variáveis e não uma. Tá? Então, você pode escrever assim, tudo junto, ou colocar um underline se você preferir para separar. Mas nunca assim. Assim não pode. Assim, ok? Então, vamos dizer o seguinte. Aí eu vou usar o comando if. O if quer dizer se. É uma condicional. É para eu verificar se algo está dentro daquilo que eu quero. Então, eu vou falar se tipo cadastro é igual a 1, then, né? Então faça isso. Então, end if. O if sempre tem o fim do bloco dele, tá? Então, se tipo de cadastro for igual a 1, escreva na tela response write tipo é 1, tá ok? E aí eu vou copiar esse bloco aqui agora, dei Ctrl C e vou dar Ctrl V aqui. E aí eu vou mudar de 1 para 2, vou colocar 3, vou mudar a descrição 2 e vou escrever 3. Bom, e aí eu vou agora dar o valor a tipo. Vou dizer que tipo cadastro é igual a 2. Então o programa vai começar a ler. Ele sempre lê de cima para baixo. Então ele vai lá, criou a variável, colocou um valor dentro da caixinha de tipo, né? Tipo cadastro, que é o nome da minha caixinha, colocou, depositou o valor 2. Aí ele perguntou: o que tem na caixinha tipo cadastro é 1? Não, não é 1. Então pula. O que tem dentro da caixinha é o 2? Sim, é o 2. Então escreve. Tipo que tem dentro da caixinha é 3? Não, então pula. Então o que tiver dentro do bloco, se for satisfatório, se for verdadeiro a condição, ele entra e executa todos os comandos que estão dentro daquele bloco. Se não, ele segue o programação. Vamos ver como é que ficou? Vou salvar e vou executar aqui. Ó, eu
só cliquei aqui em cima e dei um Enter, ou poderia simplesmente apertar o F5. Ele atualiza e recarrega. Então, tipo é 2, que foi exatamente o que aconteceu. Ele é 2 e escreveu 2. Quer ver? Vou mudar para 3. Mudei para 3, salvei, vou executar. Agora é 3. Perceberam? Então, olha como fica mais fácil a dinâmica. Ou seja, eu estou mudando o conteúdo da minha página baseado em condição de programação. Essa é a mágica da programação dinâmica. É por isso que é tão importante a gente entender desse tipo de linguagem, que o site fica riquíssimo. A gente consegue fazer 1000 coisas dentro de um site quando a gente tem essa facilidade. Tá certo? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa primeira aula, tá? Eu não quero encher vocês de um monte de coisa. Vocês podem ir brincando aí. Quem quiser depois me mostrar, pode colocar no grupo de WhatsApp, a gente vai discutindo e vamos estudar mais, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.